Nos abençoe mais uma vez, graça, amor e paz da parte do Senhor. E é sempre uma quinta-feira muito abençoada pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ainda que por essa ferramenta que é a internet, meio virtual, como igreja reunida em nome do Senhor Jesus, e sempre sendo edificados pela palavra eterna dele. Nós vamos estar abrindo a palavra do Senhor no livro de Jó, servo de Deus, exemplo maravilhoso de vida, que passa por tantas situações dificílimas e, na verdade, sai, acima de tudo, abençoadíssimo por Deus, como nunca será diferente para todos os seus filhos e filhas. Nós, hoje, desde a nossa salvação, inicia-se o processo dessa vida abençoada, abundante, vida feliz em Cristo Jesus. E durante a nossa trajetória, muitas coisas poderão acontecer de forma adversa, contrária, inesperada, sofrida, mas culminando com uma condição final também de vitória. Todos nós seremos, já somos, seguradamente, vitoriosos em Cristo Jesus. E essa experiência de Jó traz lições espirituais maravilhosas. Capítulo 1 do livro de Jó, eu vou ler do versículo 1 ao 3 e depois do 13 ao 22. A virtude e riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Agora, a partir do versículo 13, as aflições e a paciência de Jó. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles. De repente deram sobre ele os sabeus e os levaram e mataram aos servos e a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e levaram e mataram os seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. E seguindo a leitura, vamos ver também que Jó vem a ficar enfermo, doente,
de forma terrível, tumores, e desde a planta do pé até o alto da cabeça, esse homem ficou num estado miserável em termos de saúde física. A vida de Jó, ela sempre estará espelhando qualificações, fundamentos, princípios espirituais maravilhosos para a vida de todos os cristãos, todos os filhos de Deus. E também para estar levantando questões que serão também sempre contextualizadas na vida do povo de Deus, na vida da igreja do Senhor, na vida daqueles que já são salvos em Cristo Jesus. Na verdade, todo ser humano sofre, está sujeito ao sofrimento. Mas, a partir de então, da vida de Jó, homem íntegro, reto, se desviava do mal e era temente a Deus, surgem questões fundamentais, surgem questões que até hoje são levantadas em muitas questões quanto às experiências que nós, humanos, possamos estar experimentando. Dentre elas, por que os justos sofrem? Os filhos de Deus, os servos de Deus. Por quê? Qual a razão do sofrimento? Uma vez que esse Deus nosso, maravilhoso, eterno, fiel, Deus soberano, Deus de misericórdia, como se explica, então, ele permitir tanta angústia, tanto sofrimento, tanta aflição na vida de Jó? Uma vez que ele é soberano, basta uma palavra de ordem. As necessidades humanas, elas existem, elas existirão. E o agir de Deus, segundo as suas eternas promessas, sempre serão supridas todas as necessidades e em todas as áreas. Surge também uma questão muito interessante e importante quanto à reação daqueles que conviviam com Jó, os mais próximos, no caso, em particular, os amigos de Jó, que entenderam de uma forma deturpada da questão divina, da questão de um Deus fiel, perdoador, sábio, justo. Eles tiveram, nesse sentido, a audácia de acusar o servo de Deus, o filho de Deus, Jó, pela situação que estava passando e vivendo, como uma causa dos seus pecados. Até porque, dentro daquele contexto, era muito comum se propagar nos dias de Jó que todo sofrimento tinha como causa o pecado. Ou seja, se alguém está sofrendo, é porque pecou. Se alguém está passando por essa tribulação, é porque existe algum pecado. Ainda que não público, mas com certeza eles afirmavam, é causa pecaminosa. Mas dentre eles, houve um homem chamado Eliú, que não concordou com isso, e muito pelo contrário. Ele entendeu que o sofrimento é também um meio divino para trabalhar, purificar, amadurecer, trazer crescimento, mais comunhão, mais intimidade com Deus. Ele entendeu de forma inteiramente diferente. E aí nós vamos ver que em toda a trajetória do livro, o propósito de Deus, de fato, sempre será abençoador. Todos os desígnios de Deus, e especialmente na vida de Jó, em particular,
de tirar dele todo sentimento humano, ainda não tão espiritual, dentre elas a questão da autojustificação, por ser abençoado, por ser um homem rico, por ser um homem que temia a Deus. Isso até então poderia estar residindo no coração, no interior, na mente de Jó, esse sentimento de autojustificação. E Deus permitiu, inclusive com a ação maligna, que os males viessem à vida dele, dentre elas a questão principalmente da saúde, até porque todo mal não procede de Deus, nunca procedeu, nunca procederá de Deus. Deus sempre estará dispensando boa dádiva, todo dom perfeito, toda a bênção, só de fato procede de Deus. E aí Deus aplica na vida de Jó, devido a tanta tribulação, aflição, angústia, dor, sofrimento, enfermidade, tristeza, lamentações, lamúria, queixas naturais do ser humano, mas Deus está trabalhando, forjando a fé do servo dele, do filho amado Jó, que nunca deixou de ser amado, para uma condição plena espiritual, plena piedosa, plena de fé e exclusivamente em Deus. Tanto que ele afirma: antes eu conhecia só de ouvir falar, agora de fato os meus olhos, e aí vamos entender também, espirituais, veem o Senhor. Veem o Senhor. E em toda a trajetória, nós observamos qualificações, fundamentos, princípios maravilhosos na vida desses servos de Deus. São muitos. Mas vamos considerar, pelo menos aqui, se o tempo nos permitir, 4, porque existem outros, quanto a esses fundamentos, princípios que hoje, de fato, são possíveis, serão sempre possíveis, serem vivenciados pelos salvos, pelos servos de Deus, pelos filhos de Deus, ainda que todos na mesma condição de fragilidade humana, de necessidade humana, de fraqueza humana, de limitação humana, todas experimentadas por Jó e todas que são experimentadas por nós, por todos os filhos de Deus, em todas as épocas. Então, a partir de então, irmãos, vamos abrir aí a oportunidade para a participação dos nossos queridos, amados irmãos. Alguém pode mencionar aí alguma qualificação, uma característica espiritual manifestada por Jó nesses episódios de tamanho sofrimento e, contudo, um início muito próspero, conforme lemos no texto, ele possuía muita coisa, uma riqueza incomensurável. Então, ele é um homem temente a Deus, é um homem próspero e passa por tribulações de morte. Por certo que Jó, tanto é que ele chegou a desejar a sua própria morte. Ele chegou a amaldiçoar, nesse sentido, em termos de consideração, o próprio nascimento e desejar a própria morte. Tamanha angústia que ele passou. Mas Deus já tinha um plano traçado para a vida dele, que ele não morreria, ele não passaria dessa vida sem ter a ação de Deus completa nele, dentre elas, a principal, a questão espiritual e a restauração, a retribuição no final, conforme diz o livro lá: nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Como nunca foi e nunca será, nenhum plano de Deus nunca será frustrado. Mas vamos abrir a participação. Alguém nos ajude aí na participação.
algum princípio, algum fundamento, alguma qualificação espiritual observada na vida de Jó? Quem que pode ajudar aí a participar? Pastor, lá no capítulo 1 aí, do verso 1, Sim, fala das virtudes dele. sim, Homem íntegro e reto, e temente sim, a Deus. sim, Isso chama a atenção da gente, né? muito, E sempre se desviava do mal. sim, Essas são as qualificações, né? exatamente. De um homem que, que teria que... eu acho que é só Jó mesmo que deveria passar por essa situação, porque é muito difícil, né? É verdade. É muita notícia ruim vindo ao mesmo tempo, né? Eu não sei se eu aguentaria tanta notícia ruim ao mesmo tempo assim, não. É para uma pessoa só. É verdade, É muita coisa para uma pessoa só. Então, é eu louvo a verdade. Deus pela vida de um homem assim, íntegro e reto, e temente a Deus, e que sempre se desviava do mal. A Sim, gente vê a vida de Jó assim, a gente está muito longe, mas é bom que a gente saiba e reconheça, né, a nossa sim, fragilidade perante um homem que tipifica Cristo, né? sim, sim, E a gente, quando reconhece, graças a Deus por isso, né? Quando a gente exato. reconhece a nossa fraqueza, é bom esse reconhecimento. Então, Isso. eu fico com esse 1 do capítulo 1 aqui. Amém, amém. Muito, muito bom, irmão. Obrigado, Deus abençoe essa participação. E aí nos leva essa consideração que o irmão acaba de mencionar a uma certeza absoluta de uma vida santificada de Jó. Santificação. Nós sabemos que ser santo é ser separado por Deus desse mundo, das coisas do mundo, para ele, para as coisas dele. E Jó confirmou essa qualificação, esse princípio, esse fundamento espiritual em sua vida. Ele, vejam bem, no versículo 1, ele diz que era temente, em íntegro reto, temente a Deus, esse desviava-se do mal, justamente das coisas que não eram de Deus, e em direção às coisas que eram de Deus. Agora, versículo 5 do capítulo 1. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, vejam bem, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Vejam bem aí no versículo 5. Chamava Jó a seus filhos e os santificava. Então, não era só com ele, a vida própria dele, individual, pessoal dele, mas ele também se ocupava na santificação dos filhos, da família, da casa. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Vejam bem, então ele priorizava a santificação na vida dele, mas ele não estava, ele nunca esteve satisfeito consigo mesmo, nesse sentido de, eu cuidando da minha vida, pronto, como muitos infelizmente pensam, não, mas ele se preocupava com os filhos, com a sua casa, com a sua família, nesse processo de santificação. E lá no capítulo 31, já quase no final do livro, os versos 7 a 10 também confirmam essa condição, esse fundamento, esse princípio. Ele afirma assim: se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração segue os meus olhos, e se as minhas mãos se apegou a qualquer mancha, então semeie eu e outro coma, e sejam arrancados os renovos do meu campo. Ainda no versículo 9,
se o meu coração se deixou seduzir por causa de mulher, se andei à espreita à porta do meu próximo, então moa minha mulher para o outro e outros se encurvem sobre ela. Ele tinha conscientização da bênção, da santificação em sua vida. Veja bem, então, as bênçãos de Deus na vida de Jó, elas foram consequência da sua santificação. Santificação. É maravilhoso o Salmo 37, 25, quando o salmista diz, fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo, esse justo é o santificado, desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, a santificação, ela resulta em bênção. A santificação, esse estar separado do mundo, das coisas do mundo, para Deus, para as coisas de Deus, resultam em vida abençoada. Esse abençoado aí podemos entender como próspera, não a teologia da prosperidade, que ensinam erradamente por aí, mas próspero no sentido de ter o que precisa e em abundância, inclusive em abundância da parte do Senhor. Então, esse primeiro é o princípio, um fundamento maravilhoso e que hoje nós, os salvos, a igreja, os que são de Deus, estão experimentando e podem experimentar. Sede santos, diz o Senhor, porque eu sou santo. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, é um preceito bíblico, um fundamento bíblico experimentado por Jó e que confirmou essa condição de próspero no início e vitorioso no final. Ainda que no transcorrer, na trajetória de todo o livro, houve aqueles questionamentos e de Jó, os principais questionamentos foram justamente voltados para ele, para uma questão interna, uma questão pessoal, mas nunca no sentido de questionar a Deus, duvidar de Deus e colocar Deus nesse sentido em xeque quanto àquilo que estava acontecendo com a vida dele. Mas seguindo aí. Então, a primeira condição, fundamento, o primeiro princípio, qualificação maravilhosa, que confirmou essa trajetória próspera e vitoriosa na vida de Jó, apesar de todo o transcurso, sofrimento, angústia, dor, tristeza e assim por diante, mas inalterada da parte de Deus. Já era plano de Deus. E uma outra qualificação, alguém gostaria de participar? Vamos caminhando aí para pelo menos 4. Né? Nós temos a primeira, que é a santificação. Não? Então vamos juntos. A outra, justamente, é o amor que residia no coração dele. Vejam bem, o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é ao próximo como a si mesmo. Jó tinha um coração caridoso, amoroso. E esse amor dele, essa condição caridosa dele, ultrapassava os limites da sua casa, da sua família. A palavra de Deus confirma isso lá no capítulo 29, no versículo 12. Vejam bem o que ele diz. Porque eu livrava os pobres que clamavam e também o órfão que não tinha quem o socorresse. Coração caridoso, um coração santificado. É impressionante porque uma condição espiritual confirma a outra. Não se pode ser amoroso, não se pode ser caridoso sem ter uma vida santificada. No sentido espiritual, não. Humano pode até existir, humanamente falando, mas no contexto espiritual, uma condição está relacionada, condicionada a outra condição. Então, ele ajudava aí os pobres, os órfãos. Lá no versículo 15 e 16 ainda, do 29, o texto vai dizer, eu me fazia de olhos para o cego
e de pés para o coxo. Viu bem? Então, ele, de fato, ele tomava a necessidade desses, ele tomava a condição desses, eles faziam olho dos cegos, pés do coxo, dos necessitados, versículo 16, dos necessitados era pai dos necessitados, e até as causas dos desconhecidos. Não eram pessoas conhecidas, amigas, colegas, até das causas dos desconhecidos eu examinava. Interessante, examinar é diferente de consultar. É uma questão muito mais profunda, de muito maior interesse em descobrir a causa. Um exame é diferente de consulta. Consulta é uma conversa. Exame é uma coisa direta, que tende a revelar, a expor alguma coisa. E ele fazia isso com os desconhecidos. Ainda no capítulo 30, no versículo 25, diz Jó: acaso não chorei sobre aquele que atravessava dias difíceis? Ele chorava com os que choravam. Ou não se angustiou a minha alma pelo necessitado? Então a alma dele se angustiava por aqueles que estavam passando por necessidade. Ele chorava com os que choravam. Isso é amor, isso é caridade, isso é qualificação, é fundamento espiritual na vida daquele que será próspero e será vitorioso em toda a sua trajetória, independente do que vier a acontecer. Capítulo 31, no versículo 18, porque desde a minha mocidade cresceu comigo como se eu lhe fora pai. Está falando do órfão. Ele está falando aqui na condição de um órfão. Porque desde a minha mocidade cresceu comigo o órfão, como se eu lhe fora o pai. E desde o ventre de minha mãe fui o guia da viúva. Então, órfão e viúva. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é justamente essa: visitar, acolher, se interessar, socorrer órfãos e viúvas, pessoas necessitadas. E para terminar essa condição aí, o versículo 32, do capítulo 31, o estrangeiro, no caso desconhecido, não pernoitava na rua, não dormia na rua. As minhas portas abria ao estrangeiro, ao viajante. Hospitalidade, coração amoroso, caridoso, uma vez que ele estava nesse processo abençoado de santificação. Santificação operada pelo Senhor. Então, vida próspera, vida vitoriosa, vai ter sempre esse fundamento, ou esses fundamentos. Santificação, amor, caridade, socorro, hospitalidade, auxílio, ajuda. Isso é uma questão, uma característica do próspero e do vitorioso em Cristo Jesus, em todas as eras. Agora, há uma outra condição. Alguém gostaria de participar? Alguma experiência, alguma lembrança? Pois não, irmão? Eu acho que até antes, né? Eu queria comentar antes da questão aí do amor, da santidade. Jó também era um homem de fé, né? Que tinha a fé verdadeira no Redentor, né? Que ele vai falar no capítulo 19, versículo 25: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Então ele tinha uma certeza que, apesar do que ele estava passando,
não mudava o Deus dele, que era o verdadeiro, que o Deus redentor dele, que não deixaria ele, não esqueceria dele, mesmo ele sim, passando naquela situação. Então, ele era um homem de fé, um homem que a fé dele era verdadeira no Redentor. E ele orava, né, sim, pelos seus amigos. No final vai falar que ele orou pelos seus amigos, orava pelos sim, seus filhos. Enfim, era um homem que tinha uma vida de comunhão com Deus, né? sim. Exatamente, irmão. E logo no início, dentre as considerações, é que Deus permitiu todo o sofrimento, toda a tribulação, toda a angústia, toda a dor que já passou, porque Deus estava, como o irmão acabou de falar aí na questão da fé, Deus estava trabalhando a fé para se tornar uma fé plena, purificada, Provado, né? trabalhada, límpida. Foi o que aconteceu que nós vemos no final do livro. Então aí se confirma, Deus já operando, já trabalhando. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Exatamente isso aí, irmão. Muito boa a ajuda à participação. Mas uma outra condição, um outro fundamento maravilhoso é justamente a perseverança. É perseverança. Jó não deixou de perseverar, Jó não parou, apesar de toda a luta, toda a tribulação, toda a contrariedade, toda a adversidade, ele perseverou, que já falamos e temos aprendido através da palavra de Deus, que é uma característica dos salvos. Já falamos sobre isso. É obra do Espírito Santo. A perseverança é obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo na vida dos seus. E lá também a Trindade presente na vida de Jó, o fazendo perseverar. Ele chega a afirmar, ainda que ele me mate. Os irmãos conhecem esse texto, essa passagem. Ainda que ele me mate. Ou seja, ainda que Deus me mate, apesar de tudo que eu já aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que eu ainda tenho que passar, ainda que agora, finalmente, ele me mate. Nesse sentido, eu não vou deixar de ter fé, eu não vou deixar de confiar, eu não vou abrir mão desse Deus eterno, maravilhoso. Isso é perseverança. E por muito menos, conforme já estudamos aí numa ocasião passada, pessoas e outras deixam o caminho da fé, os trilhos da esperança divina, eterna, maravilhosa, para voltar atrás, para deixar de congregar, para deixar de estar na presença de Deus. E essa verdade está lá também confirmada. Há muitas experiências de Jó nesse livro registrado pela palavra de Deus, mas no capítulo 1, os versículos 21 e 22, e disse Jó, no saí do ventre de minha mãe, e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E depois no 22, em tudo isto Jó não pecou. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Em momento algum, ele questionou. Em momento algum, ele atribuiu a Deus qualquer falta, apesar de estar passando por tudo aquilo. E vejam bem, a prova da perseverança, são muitas, mas, dentre outras, essa aqui também é por demais edificante. Capítulo 2, os versículos 9 e 10. Então a mulher de Jó lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Olha a resposta do servo perseverante. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal?
em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Ele perseverou. Ele não abriu a mão da fé, da convicção, da certeza do Deus eterno, soberano. Deus que tem planos como na vida dele também. Então, ele de tudo, até então, amaldiçoar a Deus e morrer, porque nem saúde ele tinha mais. Então, ele perseverou. É uma característica, é um fundamento, é um princípio espiritual na vida daquele servo de Deus, daquela serva de Deus, na verdade, de todos que são do Senhor. Vidas prósperas e vitoriosas. E aí Paulo vai falar na questão até da morte. Quem nos separará do amor de Deus? E ele enumera lá questões e mais questões. E por que ele cita nem a morte, nem a morte. Por quê? A morte é tão somente uma inimiga terrível, 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 mas vencida foi a morte pela vitória em Cristo Jesus. Então, nem a morte, porque a morte para o salvo é passar para os braços do Senhor. Parece que foi o servo de Deus, Billy Graham, que quando faleceu, ele disse, não digam que eu morri, não afirmem que eu morri. Digam que eu passei para os braços do Senhor, que eu fui para os braços do Senhor. Isso é perseverança, muito além da morte. Então, ele perseverou. Então, esses fundamentos, características, qualificações espirituais que confirmam a trajetória próspera e vitoriosa. Santificação, amor, caridade e perseverança. E, para terminar, devido ao tempo, a última é a paciência. E, por sinal, é uma característica que até muitos, por muito menos, por vezes, mas eu tenho a paciência de Jó. Ou então eu tenho a paciência de Jó. Mas é muito pouco, por toda a trajetória de Jó, simplificar, resumir tudo em paciência. Não, foi mais uma qualificação, foi mais uma condição espiritual principal, também, principal, fundamento, princípio, experiência maravilhosa na vida de Jó, uma qualificação maravilhosa da paciência, imagine, inclusive com aqueles, entre aspas, amigos que vieram acusá-lo. Você está sofrendo por causa de pecado. Imagine, perde os bens, perde os filhos, perde a saúde, literalmente tudo, humanamente falando, e aí aqueles que são considerados, ou que se consideravam amigos, se aproximam para acusar. Olha, você está passando por tudo isso, perdeu tudo isso aí por causa do pecado. Você está em pecado, está levando uma vida pecaminosa. E ele teve o quê? Paciência. Quando o irmão presbítero Cristiano lembrou aí da condição da oração, e já no final, no término do livro, vai dizer que enquanto Jó orava pelos amigos, Deus operava as bênçãos da retribuição, de estar restituindo a ele todas as coisas, até a maneira que ele respondeu a sua mulher, ainda que a chamando de doida, que não fugiu da razão, não, exatamente, uma blasfêmia partindo do lado de uma esposa, de uma companheira, de uma auxiliadora, mas, ainda que direcionando essas palavras, ele foi paciente, por muito menos, ou teria feito outras coisas, mas por ser um homem santificado, um homem que era amoroso, caridoso, um homem que era perseverante, ele também teve na sua vida a bênção da paciência. O salmista diz, esperei pacientemente pelo Senhor e ele me respondeu.
me livrou, me atendeu, me ouviu. E é isso que sempre estará acontecendo com o Filho de Deus, que nunca deixará de ser próspero, todos são, todos serão, e finalmente vitoriosos. Em Cristo, mais que vitoriosos. Amém? Que Deus os abençoe. O tempo já se esgotou, mas se algum irmão, alguma irmã quiser ainda participar com uma lembrança, com uma experiência, ou mesmo com alguma pergunta, ainda temos aí, por certo, uns 2 minutos para isso. Alguém gostaria de participar? Integridade e retidão é tudo que nós temos que mostrar para as pessoas, né? Sim. Porque Jó era uma Bíblia ambulante. Todos viam isso na vida dele. Sim. É isso que as pessoas estão querendo ver em nós. Não é? Não é Sim. falasse igual político, né? Sim. Igual político. Sim. Você quer ver, igual o Paulo diz lá na frente, né? Que ele fala que a nossa vida tem que ser como um livro aberto. Sim. Onde as pessoas na rua possam ler a nossa Sim. própria, né? E Jó, por isso que ele andava de cabeça erguida, porque Sim. ele era temente a Deus, se desviava do mal, era reto, né? Sim. E tinha integridade. Isso. Então, como desse jeito, ele pode andar com o queixo levantado, tranquilo, Exatamente. sem medo de ser feliz. Exatamente. E aí, obrigado, irmão. Obrigado. Bem a sua participação do irmão. Agora, interessante que essa condição, ainda que perdendo tudo, ainda que sem nada, ainda que não tendo saúde, essa integridade que o irmão falou aí, eu entendo, justamente uma condição plena, não é só numa condição humana, não, social, não, mas é uma condição plena. E, além de tudo, espiritual, porque o que estava sendo ferido, o que estava sendo machucado, era a alma dele. Qual é a dor de um pai ao perder um filho? Um pai de perder os seus bens, que naturalmente era para sustento da sua família. O coração, a alma de um servo de Deus é tomado por tamanha enfermidade, dor, doença. Diz a Bíblia lá, da planta dos pés até o alto da cabeça, todo doente, o corpo todo doente. Ele manteve-se íntegro, nesse sentido aí. Amém, irmão. Obrigado pela participação. Na escola, na rua, na praça, na igreja, na praia ou em qualquer lugar. Um gesto, um sorriso, um abraço, um passo, um café e assim vai começar. E a gente fala das coisas da vida, conversa que não quer parar.